Esta semana, houve uma grande surpresa no mundo jurídico, porque o Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator dos processos da Operação Lava Jato, ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu derrubar as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná. Essa decisão pode afetar diretamente os rumos da política no Brasil, De fato, vai afetar. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o advogado criminalista Roberto Serra, ele também que faz parte da direção da OAB, Seção Goiás. Doutor Roberto, boa tarde, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, muito obrigado. Como é que o senhor recebeu essa notícia, doutor Roberto? Ficou surpreendido ou pela sua experiência já aguardava alguma manobra, alguma coisa acontecendo? Olha, eu vou ser sincero, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos na advocacia criminal e não me recordo de ter visto uma decisão desse porte de importância proferida monocraticamente por um ministro do STF. Quando o senhor fala monocraticamente, o senhor está querendo dizer que essa decisão deveria partir de um colegiado dos 11 ministros lá no plenário do Supremo? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele determina que o ministro, ele pode decidir monocraticamente, porque a regra é o princípio da colegialidade, ou seja, os ministros, os julgadores decidem colegiadamente. Essa é a regra no tribunal. No entanto, quando o assunto ele já foi decidido pela turma, ele já foi decidido pelo plenário, ou seja, aquele assunto ele já está pacificado, o regimento interno admite a possibilidade do relator monocraticamente decidir, até pelo princípio da economia processual. Então, não é incomum juridicamente a decisão monocrática. O que particularmente me chamou a atenção foi a gravidade da questão, que envolve uma operação que vem desde 2014, com todas as repercussões que nós já conhecemos, e o momento, porque se trata de uma decisão proferida em sede de, talvez os telespectadores não compreendam muito, mas em sede de embargos declaratórios, de um habeas corpus que havia sido remetido para o plenário, e aí o ministro voltou atrás e decidiu monocraticamente. Então, é uma situação jurídica não tão usual, embora, em tese, admitida. Olha, eu costumo falar que é difícil os entendimentos de magistrado. Tem um magistrado que pega a mesma situação, uma coisa, um magistrado entende outra, uma coisa, outro magistrado entende outra. Com todo respeito aos magistrados, são muito competentes, mas isso, sinceramente, eu não engulo. O senhor acredita em parcialidade por parte do ministro Fachin, que dizem que é petista? Dizem, eu não sei. Sinceramente não, porque o ministro Fachin é um ministro que veio indeferindo todos os pedidos inerentes ao acusado e até então condenado Lula, Então, ele não demonstrou, apesar de eventualmente ter uma origem lá vinculada a algum partido político ou não, no passado, antes de ser ministro, mas ele demonstrou ao longo da atuação do Supremo Tribunal Federal que ele decidiu, inclusive, contrário aos interesses ideológicos externados por esses partidos. Eu não acredito nisso, nessa parcialidade dele, não. É um entendimento jurídico que ele externou, o que nos chama a atenção é a forma, mas isso por si só não significa parcialidade e está previsto na legislação. Talvez não devesse ser a melhor forma, talvez a melhor forma devesse ser submeter ao colegiado, aos outros ministros, mas ele está respaldado pelo regimento. Com certeza ficaria 5-5 que o presidente ia decidir, como sempre, geralmente acontece nesses casos polêmicos. Doutor Roberto, quais serão os passos? O Lula ainda pode ter uma decisão contrária a isso ou tende a seguir essa legibilidade dele? Como se trata de uma decisão monocrática, o Ministério Público poderá recorrer para levar a questão ao colegiado. Pode até haver uma reforma dessa decisão. A princípio, essa decisão vale. Isso significa o quê? Que todas as condenações proferidas contra o Lula, pelo juiz Sérgio Moro, na vara de Curitiba, pelo Tribunal Regional Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve essas condenações, todas elas foram anuladas e, com isso, o Lula ele ganhou, digamos assim, o seu direito de ser elegível. Ele não mais impera contra ele a inelegibilidade. Como as decisões condenatórias foram anuladas, então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele passou a ser elegível a partir dessas nulidades, porque uma decisão nula ela não tem validade. E se não tem validade, não se pode falar em cassação dos seus direitos políticos.
e não havendo que se falar em cassação dos direitos políticos, ele está elegível. Então, essa decisão do Fachin retomou essa figura ao cenário político eleitoral e trouxe danos muito grande para a Operação Lava Jato, na medida em que não só anulou decisões importantes, como também servirá de precedentes para que outros condenados busquem esse mesmo apoio para se ver absolvidos ou ter os seus processos anulados em casos semelhantes. Então, ainda essa decisão do Fachin vai trazer consequências incalculáveis no futuro. O que me preocupa, quando o senhor fala desses condenados, está no meio Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, né, entre outras figurinhas aí. Doutor Roberto Serra, só para que as pessoas entendam, o direito não é fácil de ser compreendido, né? Acabei de falar dos entendimentos diferentes dos magistrados. O que o ministro Fachin colocou em xeque, colocou aí nos autos da Justiça, não foi o que o ex-magistrado Sérgio Moro fez. O que ele colocou foi a questão da hierarquia. Como é que funciona isso? É a questão da competência, mas quando a gente fala em competência, quando o ministro Fachin diz que o juiz Sérgio Moro, a 13ª Vara de Curitiba, ela é incompetente, não é que está chamando o juiz de incompetente naquele linguajar que nós conhecemos. Seu incompetente é a pessoa que não tem competência para o cargo. Não é isso. É uma expressão jurídica que diz respeito à organização judiciária. Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar as causas trabalhistas. A Justiça Eleitoral tem competência para julgar as causas eleitorais. E nessa seara criminal, a competência ela é definida em razão da matéria, em razão do lugar onde é cometido o crime. Então, se o crime é cometido em Goiânia, ele não pode ser julgado em Brasília. Então, o que o STF entendeu é que, olha, o caso deve ser julgado em Brasília, deveria ter sido julgado em Brasília, e não em Curitiba. Logo, Curitiba é incompetente. E a Constituição diz que ninguém pode ser processado ou condenado por juiz incompetente. Então, com base nesse artigo da Constituição, que é o 5º, inciso 53, o STF entendeu, olha, se o Lula foi julgado por um juiz incompetente, esse julgamento é inválido. Independentemente se ele é de fato inocente ou culpado, esse julgamento é válido. Então, vamos retomar o processo para o juiz competente decidir se ele é de fato culpado ou se ele deve ser inocentado. Mas tem uma questão muito mais grave do que esse ponto, que é a questão envolvendo a suspeição do juiz, que foi objeto desse habeas corpus dessa semana, onde iniciou-se um julgamento no STF e a discussão está se o juiz Sérgio Moro é ou não suspeito ou parcial, ou ele foi parcial quando ele condenou. São coisas distintas. E se for reconhecido essa suspeição, aí o alcance da nulidade é muito maior do que a incompetência reconhecida. Eu tinha mais perguntas para fazer para o senhor, mas infelizmente o tempo acabou. Eu queria saber sua opinião sobre a postura, né, lá de Curitiba. Queria saber também para o senhor por que só agora, né? Por que não tomou uma providência antes, né? Deixou para o final, mas em outra oportunidade o senhor com certeza retornará aqui como já esteve. Eu conversei com um advogado criminalista, um dos diretores da UAB Goiás, doutor Roberto Serra, né, um dos grandes criminalistas do nosso estado. Muito obrigado. Até a próxima, doutor Roberto. Eu que agradeço, uma satisfação.